O tema dessa noite, o tema nesse momento que você vai estar assistindo essa ministração é: ainda existe oportunidade. Isso é um tema assim bem bacana, que você possa desfrutar da verdade que o Senhor vai falar com você nesta noite. Ainda existe oportunidade. Eu sei que muitas pessoas acham que a oportunidade da vida delas passou. Tem coisas, amados, que acontecem em nossas vidas. Existem oportunidades que passam e não voltam mais. Eu queria que você prestasse muita atenção, para você não perder uma grande oportunidade que Deus está alertando a sua igreja e a você que ainda não fez uma aliança com Jesus, a você abraçar a grande oportunidade da sua vida. Vamos ler Lucas capítulo 21, versículos 8 e o versículo 10. Lucas 21, 8 e 10. Diz assim: ele respondeu: cuidado, para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: sou eu. O tempo está próximo, não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, ou rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá. É necessário primeiro que aconteçam essas coisas, mas o fim não virá. Então lhes disse: nação se levantar contra nação, e reino contra reino, haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então eles os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença dos reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Nós estamos vivendo, queridos, em dias de incertezas. A maioria das pessoas, elas não têm certeza de como será o futuro desta nação. A maioria das pessoas não tem convicção de como será o seu futuro, o futuro das mesmas. A incerteza é muito grande demais até. A incerteza do futuro econômico mundial. Ah, pastor, mas sempre houve isso, sim. Mas nós queremos trazer nesta mensagem um vislumbre para vocês. E que você possa ter os seus olhos espirituais abertos como igreja do Senhor. E você também que ainda não fez a sua aliança com Jesus, ter os seus olhos espirituais abertos. Quem sabe você está nos assistindo agora e dentro do seu coração existe uma incerteza muito grande em sua vida. Você é aquela pessoa que tem vivido de ansiolíticos. Você é aquela pessoa que tem vivido ansiosa, ansioso, depressiva, opressiva, angustiada. Você tem perdido, você perdeu a sua paz. Você não está tendo segurança. Há uma insegurança que domina as nações, domina o mundo. Então, todos nós estamos envolvidos numa crise mundial. Nós estamos envolvidos nessa pandemia. Então nós estamos todos envolvidos em uma crise. Essa crise onde a pandemia, ela é a pauta de inspiração para os repórteres, para as redes de comunicação lançarem, jogarem informações. E essas informações, a cada dia, elas estão levando algumas pessoas à incerteza. Quando eu digo que nós estamos vivendo envolvidos nessa crise, é porque nós estamos neste mundo.
E aí você precisa se encontrar. Você precisa ter uma resposta em sua vida. Você precisa ter uma resposta para você mesmo. E a pergunta para muitos, e que muitos estão fazendo, é a seguinte: o que fazer? Pastor Roberval, o que fazer com esse caos que se instala em nossa nação? O que fazer com esse caos que se instalou em todo o mundo? O que fazer? O que nós vamos fazer? O que nós temos que fazer? Já que todos nós estamos envolvidos nesta crise, nessa pandemia, nessas incertezas que estão havendo, para tantos, não para todos, para alguns, não para todos. E eu quero te dar a resposta. E a resposta é a resposta que a maioria das pessoas não tem. A resposta que eu quero te dar nesta noite é a resposta que a maioria das pessoas não tem. Algumas das pessoas não têm. Aliás, vou fazer o contrário. Algumas das pessoas têm a resposta do que fazer nesse momento desse caos, dessas incertezas. Primeira coisa, eu quero chamar a sua atenção a algo muito importante. A Bíblia, a Bíblia relata que o sinal do final dos tempos apontam alguns lampejos, os sinais dos tempos. Nós recebemos luz com alguns fatos e alguns acontecimentos. Mas você sabia que a maioria das pessoas no mundo estão tão acostumados com os sinais dos finais dos tempos que alguns nem acreditam mais que esses sinais antecedem a vinda do Senhor? Por exemplo, ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Ah, pastor, faz muito tempo que eu vejo falar nisso. Eu mesmo, desde criança, quantas guerras a gente já passou, não é verdade? As guerras das Malvinas, a guerra do Iraque, a guerra... São muitas guerras. Desde criança, desde que eu me entendo de gente, a gente vê guerras. Então, isso muitas vezes leva as pessoas a olhar com uma ótica natural. Ah, é natural, isso sempre aconteceu no mundo. Mas a Bíblia fala que o sinal do final dos tempos são guerras e rumores de guerra. Nações se levantando contra as nações. Pais contra filhos, filhos contra pais. A Bíblia fala que isso vai acontecer, é necessário que essas coisas aconteçam. Mas esse trecho aqui de Lucas 21, versículo 9, a parte B diz: mas o fim não virá imediatamente. O fim não virá imediatamente. E é isso que está levando a muitas pessoas a ter uma convicção que ainda estamos vivendo algo em que não é o final dos tempos. Quer ver uma outra coisa? Antes de eu te dar a resposta, porque a pergunta foi: o que fazer com esse caos que se instala em nossa nação e no país, no mundo? O que nós devemos fazer? Porque algumas pessoas têm a resposta correta, outras estão inseguras. Então, e eu estou falando sobre os sinais. E o Senhor diz: ainda não é o fim. Versículo 9, a parte B: ainda não é o fim. Então ainda não é o fim. Tem coisas que ainda vão acontecer. Por exemplo, nós estamos passando num momento em que, se você analisar, a Bíblia diz que, versículo 10, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Quantas nações, quantos reinos se levantaram? Mas haverá grandes terremotos. Nunca houve tantos terremotos como nós estamos tendo nesses últimos dias, nesses últimos anos, desde que nós nos entendemos. Gente,
Agora tem uma coisa que nos chamou a atenção muito, foi a fome. A fome foi algo que assolou muitos lugares, e ainda assola, mas é em vários lugares, não são em todos os lugares. Por isso que o Senhor nos fala justamente sobre essa realidade. O Senhor está nos mostrando uma oportunidade que a terra, o mundo tem para reverter a situação para si, para você. Eu reverter a situação para mim. E eu vou te mostrar como é que você vai fazer isso. E aí o Senhor diz assim: acontecimentos terríveis, grandes sinais provenientes do céu, não é no céu. Não são sinais que o homem vai fazer, vai criar equipamentos e máquinas para fazer sinais no céu, mas é sinais do céu. Eu não quero me alongar muito, me deter muito sobre isso, mas eu quero te mostrar que as pestes estão em vários lugares. A pandemia está tomando conta em todo o mundo. Pastor, mas já houve outras febres, já houve outras coisas que aconteceram, que saíram disseminando pessoas, matando em muitos países. Em muitos países, agora você falou certo, mas em vários lugares, e não em todos os lugares. E eu quero que você mantenha-se com os seus olhos espirituais abertos agora, com aquilo que o Espírito de Deus vai te dar a resposta. Meu irmão, minha irmã, mais do que nunca, nós como igreja, precisamos estar preparados. Preparados como assim, pastor? Buscando ao Senhor, nos envolvendo com o Senhor. Porque quando eu digo preparado, eu estou falando de uma pessoa que ela está em comunhão com Deus. Não é só estar na igreja física, não é só ir a um culto e levar uma vida de todo jeito e deixa a vida me levar. Por isso que o tema dessa ministração é: ainda existe oportunidade. E quando eu falo sobre esta oportunidade, a oportunidade é para todos. Ainda existe oportunidade para a igreja. A igreja está a cada dia mais buscando, se envolvendo. E aí, o que o Senhor nos fala é que nós podemos nos envolver com Ele de uma forma tal, aproveitando a oportunidade, e que nós vamos, na verdade, agradá-lo. Nós vamos estar fazendo o que apraz a Ele, é quando nós nos arrependemos e produzindo frutos dignos de arrependimento. Então, todos esses envolvimentos, todas essas coisas que estão acontecendo ruins, são sinais. Sinais significa Deus dando oportunidade aos seres humanos na face da terra. E a pergunta que eu quero fazer para você é: como é? O que você tem feito com a oportunidade que Deus está te dando de você ter um encontro com o Senhor? Porque o arrebatamento da igreja, nós estamos vivendo nesses últimos tempos, são esses sinais que o Senhor diz: olha, o tempo não virá logo, mas vocês precisam estar preparados. E aí você pode até dizer assim: mas pastor, qual é a resposta que o senhor tem para o caos que se instalou, para a pandemia mundial? Qual é a resposta que nós temos? A única resposta que você precisa e que nós precisamos está em Cristo. Nós não temos uma outra alternativa. Se deixarmos a nossa oportunidade passar, jamais teremos outra oportunidade dessa. Porque o homem está preocupado com as coisas passageiras. O homem está preocupado em resolver o problema hoje. Vamos resolver esse problema hoje. O problema que assola o mundo, na economia, na saúde, vamos resolver tudo hoje. Nós temos que ter a solução
desse problema. Mas deixa eu te dizer uma coisa: você está preocupado com a solução do problema do hoje. E eu pergunto a você: e a sua eternidade? Como é que vai ser a sua eternidade? Porque se resolve hoje um problema de saúde mundial, se resolve hoje um problema financeiro na face da terra, beleza, muito bom, isso é bom. Mas eu pergunto a você: se há solução hoje, e as pessoas não se resolvem com Cristo, não se resolvem com Deus, como é que vai ficar a eternidade? A gente precisa pensar nisso, amados. Você, como igreja do Senhor, você precisa fazer uma introspecção, fazer uma análise interna e ver como está a sua vida com Cristo. A desonra é forte nessa nação, a desonra é forte neste mundo. Isso são sinais dos finais dos tempos. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, onde os filhos desonrarão os pais. São sinais. Você nunca viu tanta ingratidão, você nunca viu tanta rebelião, nós nunca vimos como nós estamos vendo hoje. E é natural. Isso está sendo natural, como as guerras que eu vi desde criança. Isso está se tornando natural. Mas para a igreja do Senhor, para você que está me assistindo agora, isso não pode ser natural. Tem que haver uma mudança na sua vida. Se você é uma pessoa que você sabe que o Espírito de Deus está falando com você, que você precisa fazer realmente um pacto de santidade, um pacto de compromisso com Deus, e que você está aquém daquilo que você precisa estar diante de Deus. Talvez, olha, você é aquela pessoa que diz assim: pastor, eu tenho ido para a igreja, mas eu não tenho sido fiel a Deus. Eu tenho ido para a igreja, mas eu não tenho sido aquela pessoa que tem um compromisso real com o Senhor. Deus está falando para você. Ele tem alertado a sua igreja. Ele tem alertado o seu povo. Quando ele diz aqui em Mateus capítulo 3, no versículo 8, ele diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Meus amados, sabe o que é produzir frutos dignos de arrependimento? É você, na verdade, demonstrar diante de Deus que o seu pacto com o Senhor é um pacto de compromisso com Ele, em que Ele pode olhar para você e dizer assim: você é um servo bom, você é um servo fiel, eu tenho prazer em você. Todos estão perguntando: o que fazer então com essa crise, pastor? A Bíblia tem resposta para tudo. 2 Crônicas, no capítulo 7, no versículo 14, o Senhor diz que é para você recorrer a Ele para que haja resposta na sua vida. Resposta para tudo, resposta para as crises, respostas para, muitas vezes, os problemas, resposta para tudo. O que fazer para que haja, digamos, uma solução para a crise? Sabe, Deus estava me falando uma coisa hoje à tarde, eu fiquei: meu Deus, é verdade. Ele disse: filho, resolve-se a crise mundial, resolve-se a crise financeira, mas o homem continua em crise comigo. O que é que está resolvido na vida deste homem? Resolve-se a crise, resolve-se tudo, solução da pandemia, solução na crise financeira, resolve tudo isso. Mas, meu irmão, minha irmã, como está a sua vida? Você está em crise com Deus? Não, pastor, estou não. Às vezes você pensa que não, mas a sua frieza espiritual, o seu afastar-se, a sua negligência, a forma de você levar as coisas de Deus de uma forma sem muito compromisso, são crises espirituais. Você nem percebe isso. Coisas que entristecem o coração do Senhor. 2 Crônicas 7,14, Deus tem uma resposta para a crise. Deus tem uma resposta para você que está em crise, talvez não por causa dessa pandemia, não porque, sabe, Deus está falando para você: olha, eu tenho uma resposta para a sua crise.
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se o meu povo que se chama pelo meu nome orar, buscar a minha face. Deus está falando sobre a nação. Ele estava falando aqui sobre a nação. Se a nação de Israel pecasse, errasse, se a nação, sabe, desobedecesse ao Senhor, ele disse: tem uma solução. Mesmo assim, eu tenho uma solução para vocês. Aí ele diz: nem tudo está perdido. Não. Sabe, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, sabe do que é que o mundo está precisando? Para a resposta da crise, para a resposta do caos, o mundo está precisando de se arrepender. A igreja está precisando de arrependimento. Não é à toa que ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado, sararei, curarei a sua terra. Meus amados, sabe, foi uma palavra que Deus estava me falando hoje. Eu disse: meu Deus, que verdade. E o Senhor disse: filho, a solução para tudo está em minha igreja se voltar para mim. Porque talvez você possa dizer assim: mas está tão difícil, pastor. Está tão difícil. Ainda não está difícil. A igreja, que talvez sejamos nós ainda aqui, essa geração que vai passar a perseguição de prisão, de morte. Essa é a igreja que vai encontrar o maior nível de dificuldade. Ainda está tudo bem, irmãos. Nós precisamos nos voltar para o Senhor e dizer: Deus, tem misericórdia de nós. Você sabia que nós podemos reverter essa situação? Quando a Bíblia diz aqui que se Israel me desobedecer, se o meu povo desobedecer, olha, isso aqui, o Senhor, ele apareceu a Salomão, e ele disse o seguinte: olha, quando Salomão terminou de construir o templo do Senhor, o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu e disse à noite, disse a ele: ouvi sua oração e escolhi este lugar como um templo para sacrifício. Se, olha para mim agora, presta atenção. Eu acredito que isso aqui é a situação que o mundo está vivendo hoje. O mundo de desobediência, as nações desobedientes, o povo desobediente. Então Israel era uma nação que tinha tudo para desobedecer. E quando Salomão construiu o templo e fez aquela coisa mais linda do mundo, o palácio real e tudo, o Senhor aparece para Salomão. E aí, olha o que é que o Senhor diz: se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar os gafanhotos, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Quando ele diz o meu povo, meus irmãos, a gente está passando por isso. Essa praga está no mundo todo. E aí o Senhor diz assim: olha, se eu fechar o céu para não chover, mandar gafanhotos para devorar a lavoura de vocês, enviando praga, se eu fizer isso, tem ainda uma esperança para vocês. Existe uma esperança para o mundo. A resposta que você queria e você quer, existe uma resposta para as nações. É quando o Senhor diz: se na desobediência do meu povo de Israel, se tudo isso acontecer, se eu liberar pragas,
Porque deixa eu te falar, ainda não é o fim. Você viu lá em Lucas 21:9, lá na parte B, no final, ainda não é o fim dos tempos. Mas ainda há um tempo da igreja do Senhor se arrepender e buscar ao Senhor. Mesmo que esteja sendo assolado na sua família, na sua casa, mesmo na sua vida, as coisas ruins que estiverem acontecendo por causa de uma desobediência, alguma coisa aconteceu, o Senhor está dizendo, mesmo assim, se vocês se voltarem para mim, vai acontecer um milagre. Porque Ele diz, olha, se eu cerrar as portas do céu, não chover, mandar gafanhoto para devorar tudo, acabar com tudo, se o meu povo padecer de uma praga, aí Ele diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. De hoje em diante os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos às orações feitas neste lugar, na sua casa, aonde você estiver. Escolhi e consagrei este templo para que o meu nome esteja nele para sempre. Se referindo ao templo lá de Salomão. Na época. Meus olhos e meu coração neles estarão. E se você andar segundo a minha vontade, como fez seu pai Davi, olha o que é que Deus está falando para Salomão. E fizer tudo o que eu ordeno a você, obedecendo os meus decretos e as minhas leis, firmarei o seu trono. Deixa eu te dizer uma coisa. Ele está dizendo o seguinte: hoje nós somos o templo. Hoje nós somos a morada do Altíssimo. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. O lugar que Ele consagrou para estar, somos nós. E a igreja precisa entender esse detalhe. A oportunidade está franqueada. A pergunta foi, pastor, o que fazer com esse caos que se instala em nossa nação, no mundo? E você pode fazer uma pergunta pessoal, pastor, o que eu faço com o caos que se instalou na minha vida, na minha casa, na minha família? Pois o Senhor está te dando a resposta: arrependimento e busca. Arrependimento de coisas que fizemos e que o Espírito Santo de Deus é perito em nos revelar onde caímos. Quando o Senhor nos diz assim que o Espírito de Deus nos guia, pois todo aquele que é nascido de Deus, estes são guiados pelo Espírito de Deus. Ele está dizendo assim, que o Espírito trará a nós a direção de onde caímos, erramos e devemos nos arrepender. Então, meu irmão, minha irmã, se você está passando um momento difícil em sua vida, em que você tem dito, está muito difícil para mim, pastor, eu não sei mais o que faço, e eu já busquei, eu já me recorri ao Senhor, pastor, é como se a gente estivesse falando e Deus não estivesse ouvindo. Ele está ouvindo, tanto que Ele está te dando uma resposta agora. Sabe o que é que sua casa precisa? Sabe o que é que nós precisamos? Nós precisamos é disso que está aqui em 2 Crônicas 7,14. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos buscar o Senhor, a face dEle. Nós precisamos nos afastar dos nossos erros. Nós precisamos reconhecer onde nós erramos. Como eu disse, nós estávamos orando ainda agora e o Senhor me diz, filho, existem famílias que estão ligadas hoje nessa programação e que a casa é um verdadeiro ringue, onde marido ataca a esposa ataca marido, filho ataca pai, pai ataca filhos, onde filhos desonram seus pais, onde filhos e filhas não honram seus pais, honram mais o estranho, ou talvez honram outro, mas não honram seu próprio pai. Esses são os arrependimentos que nós temos que ter. Amados, o mundo está passando esse caos, mas você pode estar no mundo, você pode estar aqui e você ter a mão do Senhor sobre a tua vida, te sustentando, te segurando, te levantando e dizendo, venha. A igreja do Senhor tem facilitado, a igreja do Senhor tem brincado de ser crente.
Povo de Deus que muitas vezes, como o Senhor tem falado tanto, povo que não está tendo compromisso. Irmãos, chegou a hora de nos arrependermos dos nossos pecados. Nós estamos vivendo um momento de arrependimento, precisamos nos arrepender. Esse é o momento que Deus está permitindo que o mundo todo seja humilhado, mas que a igreja precisa abrir os olhos, que neste momento em que Deus permite que o mundo seja humilhado, é também o momento que Deus permite que o mundo se curve para Ele e diga: Senhor, tem misericórdia de nós, nós nos arrependemos dos nossos pecados. Você precisa entender essa verdade. Salmo 51, 17, o Senhor diz que Deus não despreza, Ele não despreza um coração quebrantado. Um coração quebrantado é um coração que reconhece seu erro. Um coração quebrantado é aquele que diz: eu sei onde caí, eu sei onde estou caído, eu sei onde estou caindo, e eu preciso me arrepender, meus amados. Mesmo em meio à crise, mesmo em meio à seca, mesmo em meio a turbulências que ainda estão para se levantar nesta nação, o Senhor está dizendo para você: eu sou e serei Deus em tua vida. Eu sou aquele que posso te sustentar, eu sou aquele que posso te segurar com a minha destra fiel, eu sou aquele que ainda te supro. É isso que o Senhor está dizendo. Mas a igreja, o Senhor está dizendo: eu quero que a igreja se entenda. Entenda que nós precisamos viver realmente arrependimento. Interessante. Desde o dia 21 de fevereiro, quando o Senhor falou: filho, olha, abre jejum, consagra, fala ao meu povo, conduz a minha igreja, conduz o meu povo a um arrependimento, conduz o meu povo a uma busca. Conduz o meu povo a um quebrantamento, conduz o meu povo a um, a um se derramar na minha presença. E eu dei o meu recado. Mas quantos de nós fizemos ouvido do mercador, como dizia minha mãe? Quantos de nós estamos levando como se não... Não, isso é uma ideia do pastor. Olha para cá, deixa eu te dizer uma coisa: guerras e rumores de guerras, as pessoas se acostumaram. Terremotos, as pessoas já se acostumaram com isso. Fome, peste, se acostumaram com isso. Sempre houve isso na terra. As pessoas se acostumaram. Isso não é mais um alerta de sinal que antecede a vinda de Cristo. Como também, para você, meu amigo, minha amiga, para você, meu irmão, muitas vezes a voz profética deste altar se tornou natural. Uma convocação de santificação se tornou comum. Sabe para que é que Deus faz isso? Muitas vezes, para te dar livramento, para mim dar livramento. Sabe por que Deus convoca a igreja para uma busca, para haver uma santificação maior, para que você tenha um livramento na sua vida. E aí eu quero falar com você também, que ainda não fez a sua aliança com o Senhor Jesus Cristo. No livro de Atos, capítulo 3, versículo 19, o Senhor diz: arrependei-vos e convertei-vos. Você que ainda não fez a sua aliança com Jesus, deixa eu te fazer uma pergunta. Se a crise for resolvida hoje, tudo se tornar mil maravilhas, o mundo tomar o rumo de prosperidade como estava, o mundo tomar o rumo de alto poder como os homens estavam, o mundo do divertimento, do escarnecimento com as coisas de Deus como o mundo estava, porque você viu naquele carnaval, nós tivemos, o que foi que fizeram, o que os homens tentaram escarnecer de Cristo no Brasil. Mas isso não é só no Brasil, isso é no mundo.
Esse era o mundo que estava, mas não está mais. Mas digamos que tudo for resolvido, meu amigo, minha amiga. Eu pergunto a você, quanto tempo você acha que vai durar a sua vida nesta terra? 100? 200? 300? Ah, pastor, quem me dera. Eu vou te dizer uma coisa, quem te dera. Porque a Bíblia diz que chega nos 70, 80 é enfado, é canseiro. Passou disso, é enfado, é canseiro. Agarre a força que você tem, a pujança que você tem, a vontade que você tem hoje de sair, de se divertir, de curtir, vai se acabar. Vai, o seu corpo vai dizer, chega, basta. E aí você começa a cair a realidade. Porque depois que cai a realidade, a gente sabe que a pessoa vai envelhecendo e ele vai perdendo o vigor. E ele já não tem mais graça com isso. Aí eu pergunto a você, quanto tempo você acha que vai durar? Se tudo for resolvido já, e não vai, infelizmente eu tenho essa triste notícia para te dar, que não vai. Deus vai permitir que passe na crise a sua igreja, como Ele disse, no fogo, na água eu estarei com vocês. O Senhor está tirando minha esperança, pastor? Não estou tirando tua esperança, estou falando a realidade, a verdade. Nós precisamos encarar a verdade, a realidade. Amigo, se você morrer hoje, para onde você vai? Qual é a certeza de salvação que você tem? Se tudo for resolvido, se tornar tudo mil maravilhas, beleza, você vive 70, 80 anos, morre daqui para frente. Você não teve um encontro com Jesus. A Bíblia diz, arrependei-vos e crede no Evangelho. Deus está trazendo não só a nação, não só algumas pessoas, mas a nação e o mundo todo para um arrependimento, para uma entrega da sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E Ele diz para você, arrependei-vos e convertei-vos. Essa assolação desgraçada que está tendo na face da terra é pelo pecado do homem, é pela desobediência do homem. A ciência pode buscar qualquer resposta, não encontra. Não encontra. Ah, não foi porque deu erro, foi porque no laboratório o vírus escapou. Ah, não foi. Não. Deus permite e pronto, e basta. E Deus permite para o homem se arrepender. Deus permite para você se arrepender. Porque ainda existe uma oportunidade de você entregar a sua vida a Jesus e dizer, Jesus, eu quero ter uma coisa garantida. É a minha certeza de salvação, é a minha vida eterna. E você precisa entregar a sua vida a Jesus. Dizer a Ele, eu te recebo, Senhor, como meu Salvador. 2 Crônicas 30, 18 e 19. Porque o Senhor, vosso Deus, deixa eu ler aqui. 2 Crônicas 30, 18 e 19. A parte B do versículo 18, 2 Crônicas 30, diz assim: queira o Senhor que é bondoso. Olha, queira o Senhor que é bondoso perdoar todo aquele que inclina o seu coração para buscar a Deus. Queira o Senhor, Ele é isso que a Bíblia está dizendo, que o Senhor vosso Deus, Ele é piedoso, que o Senhor vosso Deus, Ele é misericordioso, e Ele não desviará de você o rosto dEle, se você se converter a Ele. E nós precisamos ter isso, essa salvação, essa certeza de salvação nas nossas vidas. Você precisa buscar desesperadamente ao Senhor. Você precisa entregar a sua vida a Jesus e dizer, Senhor, eu quero uma aliança de verdade contigo. Você que de repente diz que eu fiz minha aliança com Jesus, o Senhor está dizendo, você precisa mais do que nunca levar a sério. Lucas 5, versículo 32, o Senhor nos diz, não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Deus está chamando pecadores ao arrependimento, aqueles que ainda não têm aliança com Jesus ao arrependimento. E aquele que é crente, de repente está vivendo uma vida sem compromisso com o Senhor, ao arrependimento também. É isso que Ele está falando para cada um de nós nesta noite.
E aí o Senhor nos diz que se nós não nos arrependermos, Lucas 13, se nós não nos arrependermos, Lucas 13, 3, se nós não nos arrependermos, nós iremos perecer. Olha o que ele diz: não eram, eu vos afirmo, se porém não vos arrependerdes, todos igualmente o que? Perecereis. Então Deus está falando, meu amado, o arrependimento é tremendo, e precisamos disso para as nossas vidas. A resposta do que fazer com este caos, qual é a resposta, pastor? A resposta é esta: ainda existe uma oportunidade para o pecador que se arrepende e recebe Jesus como Senhor, para a igreja do Senhor viver uma vida realmente comprometida com Ele. E concluo com a palavra de Zacarias capítulo 1, versículo 3. Zacarias capítulo 1, versículo 3. Aleluia. Olha que coisa o Senhor está falando com a igreja. Deus está falando com você, crente. Diga ao seu vizinho: Deus está falando com você, irmãozinho. Amém, meus amados? Muitas vezes nós estamos levando tão relevante, está sendo tão relevante, nós estamos levando muito a sério. Zacarias 1:3, o Senhor diz: voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos exércitos. Tornai para mim, diz o Senhor dos exércitos, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Amados, como é que está a sua vida? Você que fez uma aliança com o Senhor, como é que está a sua vida? Volte-se para o Senhor, volte-se para o compromisso que você relaxou, volte-se para o compromisso que você servia e deixou de servir, volte-se para o Senhor. Lembra de onde tu caíste, o Senhor está dizendo para você, igreja. Volte para onde você pecou, que você está preferindo muito mais a pornografia, você está preferindo muito mais viver uma vida, sabe, sem compromisso com Deus, uma vida de pecado. Volte-se para o Senhor, volte-se para mim, porque Ele diz: se você fizer isso, eu me voltarei para você. A minha mãe dizia assim: Jesus está voltando, se Ele não vir logo, eu vou. E ela ria. E eu dizia: e se Ele não vir logo, a senhora vai. E ela foi. Hoje ela está com o Papai do céu. Nós não sabemos, nossa vida é uma sombra, igreja. Crente, você está em pé hoje, firme, fisicamente, mas você não sabe como vai ser sua vida daqui para frente. Por isso que o Senhor está dizendo: voltem para mim, e eu me voltarei para vocês. Eu me voltarei para realmente responder às tuas necessidades, sim, mas antes eu preciso que você se comprometa comigo. Amém ou não amém? E você, como igreja do Senhor, como igreja amada do Senhor, nós precisamos, amados, ter os nossos olhos espirituais abertos. O Senhor está dizendo para essa igreja desta noite: é noite de arrependimento, é noite de você pedir perdão e dizer assim: Senhor, eu tenho sido tão desleixado, volte-se para mim, diz o Senhor. Produza frutos dignos de arrependimento, como diz Mateus 3:8. Volte-se para mim. Estou sendo infiel nos meus dízimos, nas minhas ofertas, Senhor, volte-se para mim, diz o Senhor. Deus quer vir, Ele vem arrebatar uma igreja que está lavada, remida no sangue do Cordeiro, igreja imaculada, uma igreja que tem compromisso com Ele. Volte-se para mim, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, diz o Senhor dos exércitos. Se humilhe diante da minha potente mão, meus amados. É isso que o Senhor está dizendo para você. Rasguem o coração de vocês e não as vestes. Joel capítulo 2, o versículo 13. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, o seu Deus. Voltem-se para mim, diz o Senhor. Nós queremos o favor do Senhor.
Nós queremos a mão desse Deus agindo sobre as nossas vidas, em nossa casa, em nossa família. Mas qual é o pacto que você está fazendo com Deus? Qual o seu pacto de fidelidade? Qual o seu pacto de compromisso que você está fazendo com o Senhor? O Senhor estava me dizendo hoje à tarde: filho, é muito fácil falar de boca. É muito fácil você dizer que quer, que você vai fazer. Tudo isso é fácil demais, mas você precisa realmente sacrificar. Você precisa se comprometer. Você precisa estabelecer metas, sim, mas você também estabelecer pactos comigo. E o que fazer então, pastor? Quando você se volta para o Senhor, olha o que é que acontece com você. Salmos 91, 1 e 2. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus, em quem eu confio. Quando você se volta para o Senhor, você pode desfrutar de tudo isso. Versículos 5, 6 e 7 diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se mova sorrateiramente nas trevas, nem praga alguma, nem covid, nem desgraça nenhuma que devaste ao meio-dia ou qualquer momento da sua vida. E ele te diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas nada o atingirá, mas tu não serás atingido, diz o Senhor dos Exércitos. Volte-se para a minha igreja, busque a minha face, se entregue, se envolvam comigo, que você não precisa temer a nada. Versículo 9 diz: se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nem o mal o atingirá, desgraça alguma chegará à tua casa, à tua família, à tua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Sabe por quê? Voltem-se para mim. Só se volta para o Senhor aqueles que amam o Senhor, aqueles que querem o Senhor. Você está com medo de morrer? Volte-se para o Senhor. Você está com medo que esse mal atinja a sua família? Volte-se para o Senhor, que Ele diz: se você realmente se voltar para mim, você não precisa temer o pavor da noite, você não precisa temer a flecha, a bala perdida, as coisas ruins durante o dia, como diz o versículo 5. Você não precisa temer a peste que está se movendo nesse mundo, está sorrateiramente acabando com tudo, com todos. E ele diz: nem praga que devasta ao meio-dia vai te sucumbir. E eu termino dizendo, versículo 14, 15, 16 diz: porque Ele me ama. Olha, porque Ele me ama, dizendo sobre você. Ei, é você, porque Ele, rapaz, isso é muito forte. Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Pois conhece o meu nome, Ele clamará a mim, aleluia, e eu lhe darei resposta, e na adversidade estarei com Ele, vou livrá-lo, vou cobri-lo de honra, diz o Senhor, vida longa eu lhe darei, eu lhe mostrarei a minha salvação, diz o Senhor dos Exércitos para você. Faça deste momento a grande oportunidade que Deus está dando para você, para a sua casa, para a sua vida, para a sua família. Ainda existe oportunidade. Qual é a área que está desaliada? Qual é a área que você está fora da vontade de Deus?
Aonde você está errando, o que você fez, o que você está fazendo, onde você precisa se arrepender. Talvez a negligência da obra de Deus, talvez a insubmissão, talvez o abandono com as coisas do Senhor, a uma célula, talvez o abandono ao trabalho de Deus, à liderança. Talvez você abandonou o posto que Deus te levantou para você estar ali como líder de célula, como obreiro. Meus amados, isso é palavra de Deus. Meus amados, eu tenho certeza, como eu estou olhando para essa câmera, e que você está me vendo, que Deus está falando através da minha boca para você. Onde você precisa se levantar, se levante. Tanta confusão, tanta contenda, tanto disse-me disse, tanto orgulho, tanta soberba. Tu vai ficar se Jesus voltar. Ou se Ele vier te buscar, se a tua senha estiver preparada, e tu não te preparar, e tu não abrir esse coração endurecido, se tu não te dobrar para Ele dizendo: Senhor, eu me arrependo do mal que eu falei contra meu pai, minha mãe, meu esposo, minha esposa, eu me arrependo contra o mal que falei contra os meus pastores, eu me arrependo da minha infidelidade, me arrependo por ter dado as costas para o Senhor, me arrependo. Se você não fizer isso, meu amado, o recado foi dado. Que o Senhor tenha grande compaixão sobre a tua vida, como Ele teve enviando Jesus para morrer por você. Que Ele tenha essa compaixão por você, te dando sabedoria para você tomar uma posição diferente, e daqui para frente você mudar. Lembre-se, ainda existe uma oportunidade para você. Deus abençoe sua vida.